Opa, tudo bom? É, Esse vídeo aqui ele é um vídeo feito meio que de coração. Eu não quis roteirizar ele porque eu queria falar o que eu penso sobre isso e eu acho que se eu tivesse um roteiro, eu ficaria citando livros, citando autores e, tipo, talvez você nem se importe com isso, talvez você nem goste de ler tanto, o que eu acho burro, tá bom? É comprovado cientificamente que leitura aumenta a tua inteligência. Você deveria ler se você quiser ser uma pessoa decente, mas não é esse o ponto. O ponto é que de uns tempos pra cá, eu tenho visto muitos filmes e muitas séries falando do bem que é causado pela obsessão. E como você tem que ser obcecado para você ser bem-sucedido e como isso é importante e como você tem que ignorar o seu relacionamento, você tem que viver uma vida extremamente produtiva, abrindo mão de tudo e, cara, praticamente não vivendo, né? Porque você vai pegar e vai estabelecer como o sentido principal da tua vida o teu trabalho e, na boa, muita gente fala que é desconfortável ouvir isso e confortável ouvir a ideia de que você tem que equilibrar tudo. Eu vim aqui para falar o contrário. Eu vim aqui falar que eu acredito que, na verdade, é muito mais confortável você pegar uma coisa no qual você já é bom, na qual você já é bom, e você usar ela como Deus da sua vida. E não vem falar que, pra mim não é Deus. É Deus sim, é teu Deus. Teu trabalho é teu Deus. Tua profissão é o teu Deus. Você não consegue abrir mão da tua profissão para cuidar da tua família, é teu Deus. Fala a verdade. Pelo menos assuma isso para você mesmo. O problema é que as pessoas elas começaram a ver filmes como Whiplash e eu acho que as pessoas elas tomam decisões muito burras, tá ligado? Eu gostaria de usar palavras mais fofas, mas eu acho que eu preciso ser objetivo aqui. Eu tenho poucos minutos da tua atenção e eu quero usar eles da melhor maneira possível. Então eu vou falar coisas como é burrice. Uma pessoa assistiu o filme do Whiplash e ela achar que o ideal é ser obcecado é um sinal claro de que você não entendeu o final do filme. Porque no final do filme, o cara termina solteiro, desempregado, com estresse pós-traumático, com a galera querendo processar o professor dele, e o máximo que ele conseguiu foi ouvir do professor dele que ele nunca falaria bom trabalho, porque pra ele isso é uma coisa que estraga as pessoas. Caramba, que vitória, hein? Pô, ah não, Júlio, mas se ele conseguir assim, ele consegue ser um dos grandes. Legal. Então vamos fazer o seguinte. O Elon Musk é um dos grandes pra você? Porque ele teve vários relacionamentos, alguns bem conturbados, mas teve vários relacionamentos. Esse cara aqui, ele criou uma balada durante a faculdade, tá bom? E aí ele bancava o aluguel da casa dele, chamando a galera e fazendo festa. Inclusive, na faculdade dele, ele era o cara viciado em RPG e viciado em jogos de tabuleiro, quando ele desenvolveu boa parte da visão estratégica dele. Então, eu não sei que tipo de obsessão é essa, mas esse cara, ele ao mesmo tempo que era obcecado em empreender, e ele empreendeu muito bem, olha as empresas dele hoje em dia, ele também era obcecado em física, ele também era obcecado em astronomia, ele também era obcecado em matemática, então ele era praticamente um polímata. Aí eu queria entender qual a correlação dele com o maluco do Whiplash que só sabia bater na desgraça de uma bateria. Não sei se você consegue me ajudar, porque talvez eu seja o burro, talvez eu não consiga observar a realidade, mas deixa eu ver se tem outro aqui. Caramba, o problema é que meus livros não estão aqui, velho. Enfim, eu não vou ter outro não. Mas é muito comum quando a gente fica falando sobre produtividade, sobre... a gente acha que a gente tem que pegar, escolher uma coisa e ser bom nessa coisa. Cara, sim, você tem que fazer isso. Isso se chama ser profissional. Mas se você não é capaz de ter dois interesses, tipo assim, você não é humano. E você fala, não, mas eu quero, é isso que eu quero, eu não quero ser humano. Então desculpa, mas você é burro, porque você já é humano. Uma vez eu tava discutindo com um maluco, né? Aí ele falou assim, pô, eu queria ter o mesmo diagnóstico que você, porque por mais que eu entenda os malefícios de ter esse transtorno, eu acho muito interessante os benefícios de ter ele. Aí aquela frase ficou ecoando na minha cabeça e eu não consegui reagir, porque ficou ecoando na minha cabeça assim, eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter. Tipo assim, é uma visão tão fantasiosa que chegou a me travar, porque como assim você queria ter? Tipo, é uma coisa genética, ou você nasce com uma predisposição a desenvolver isso e você desenvolve na cagada, ou você só não desenvolve porque você não tem. Como assim eu queria ter?
Tipo, ok, beleza, eu entendo que às vezes era um papo de bar ali, o cara só soltou gostaria de ter apesar dos malefícios, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que quando isso transcende pra tua forma de viver e você fala, eu queria ter essa patologia, essa forma patológica de encarar minha rotina e não conseguir estudar uma matéria diferente da minha faculdade porque eu aprendi que eu tenho que ser obcecado, porque só assim eu vou ser o melhor no que eu faço. Tem um livro que eu queria muito ter achado aqui, que é Por que os generalistas sempre vencem? E aí ele vai citando como generalistas acabam, tipo, trucidando aquele maluco que é fissurado em uma única atividade, em uma única coisa, tanto na área social, como na área profissional, como na área financeira, porque, tipo, eu quero diferenciar aqui sucesso profissional e sucesso financeiro, porque você pode ser um ator de muito sucesso, mas ter um sucesso em teatros, e assim você receber 5, 6 mil reais por mês, enquanto o cara que não é tão bom ator como você tem networking, então ele tem um sucesso financeiro absurdo, multimilionário, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, por diversas vezes você vai buscar... tem gente, isso eu conversei com psicólogos, eu tenho essa informação, que psicólogos onde os indivíduos vão até ele e falam que como eles querem ter a rotina deles. E aí ele, como psicólogo, né, um profissional da área, responde, olha, cara, desculpa, mas você não está buscando terapia, você está buscando uma reafirmação para tua patologia. Porque isso é um defeito seu. Você achar que você precisa ter mais resiliência ao ponto de olhar para tua família e deixar ela em segundo plano, simplesmente porque você quer trabalhar mais, porque você acredita que assim você alcança mais coisas mais rápido, é uma patologia. E eu faço parte desse time, entendeu? Eu não faço parte do time que acredita que... Eu faço parte do time do Chesterton, do autor católico que fala que não há nada mais extraordinário do que um homem simples e uma mulher simples vivendo uma vida simples alinhadas com Cristo. É desse time que eu faço parte, entendeu? Eu faço parte do time que vai chegar nos 70 anos, 80 anos e vai chegar nessa idade feliz da vida, olhando pra trás e falando, mano, eu fiz muita coisa. Eu escrevi livros, eu escrevi poesias, pratiquei esporte, eu andei de skate, eu fiz parkour, eu fiz capoeira, eu lutei Muay Thai, eu lutei num campeonato de boxe, eu ganhei um show de talentos cantando Gustavo Lima quando eu tinha 13 anos, eu participei de Olimpíadas de Matemática, na verdade... As Olimpíadas de Matemática que eu participei na vida foram só da UBMAP, então acho que não conta. Mas, tipo assim, eu fiz coisa pra caramba. Eu me relacionei com pessoas de forma honesta. Eu pude viajar na medida do possível, entende? O que eu quero dizer é que, tipo assim, muitas vezes, e eu falo isso como o cara que foi esse cara, eu tinha uma carga horária de 12 a 14 horas por dia. E não é 12 a 14 horas na frente do computador olhando uma tela. Não, é o tempo cronometrado. Eu tinha 8 horas por semana de descanso. O resto era só trabalhando. Eu tava literalmente ou editando vídeo, ou cotando seguro, ou na escola. Essa era a minha vida. E esse período foi muito importante para eu aprender o valor do trabalho duro, para eu aprender a vender o meu serviço, para eu aprender que quanto mais que o trabalho é recompensado, o trabalho é digno, o trabalho é algo bom. Não é, a gente não vive numa cultura onde o trabalho é visto como algo bom, mas naquele momento eu aprendi internamente que era algo bom. Ah, Júlio, eu discordo, tudo bem, pode discordar, eu concordo. Eu concordo comigo mesmo, então e pra mim é isso que importa. Porque se você vê o trabalho como algo ruim, você vê ele como algo danoso, e daí realmente você vai precisar de resiliência pra fazer o mínimo que você teria que fazer, porque pra você é só uma obrigação, é quase como uma tortura. Mas o ponto não é sobre trabalho, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se você quer, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer fazer esse vídeo. Agora, o que eu quero dizer é que você não precisa abrir mão da sua vida. Você não precisa jogar a sua vida no lixo para ter uma vida profissional. Você pode ter ambos. Júlio, mas a gente não pode ter tudo. Mas eu não tô te convidando a ter tudo, eu tô te convidando a ter uma família, porque é algo que prediz muita felicidade no longo prazo, a ter bons relacionamentos e a ser um bom profissional. Só que, sabe qual que é o problema? Quando você tem muito tempo para uma atividade, e isso, por incrível que pareça, se chama lei de Alzheimer. Assim, foi o mesmo cara que que descobriu a doença de Alzheimer. Mas a lei de Alzheimer, ela ganhou um Nobel. E esse prêmio foi criado provando que uma pessoa ela vai usar todo o tempo que ela tem para executar uma respectiva tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho 8 horas para estudar para uma prova, eu vou gastar 8 horas. Se eu tenho 1 hora, essa 1 hora vai ser muito densa. Vai ser muito relevante para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho 10 conteúdos para estudar em 600 minutos.
beleza? Ou seja, eu tenho um conteúdo a cada 60 minutos, 10 horas, ok? 10 conteúdos, a cada 60 minutos, 10 horas estudando. Agora, eu tenho... Vou comprimir. Aqui, ó, eu tenho 1 hora. E são os mesmos 10 conteúdos. Eu tenho um conteúdo a cada 6 minutos. Júlio, não dá tempo. Pode ser que não dê. Mas se você levar 15 minutos, você vai aprender 4 conteúdos. É 40% de tudo que você tinha que aprender. E você vai aprender 40% de tudo que você tinha para aprender em 10% do tempo que você teria antes. Você entende isso? Você entende como isso é, tipo, muito, muito mais produtivo? Então, ao invés de você dar 12 horas do teu dia pro teu trabalho e o tempo que sobrar pra tua família, você pega e fala assim, eu vou fazer tudo o que eu tenho pra fazer em 8 horas. Pode ser que você não consiga, mas aí é uma... E tá tudo certo, porque às vezes a gente tem defeitos na nossa organização. Eu tenho aprendido muito com isso. Se eu mostrasse o caos que tá aqui ao meu redor, vocês, pô, não tem ideia. Mas é muito importante você saber comprimir esse tempo para fazer mais em menos tempo. Boa parte das pessoas só focam no fazer mais, fazer mais, fazer mais. Mas e a tua eficiência? Você é um macaco que, tipo assim, demora muito para aprender e não consegue executar com maestria as coisas? Não, você é um ser humano. A tendência é que o teu cérebro vá se adaptando e melhorando cada vez mais. Então, a partir disso, você vai colocar na tua cabeça assim, eu posso fazer coisas grandes, eu posso ser ambicioso e ainda assim ter a ambição de ter uma família, e ainda assim ter a ambição de ser feliz, e ainda assim ter a ambição de escrever bons livros, caso você queira escrever. Eu ainda tenho a ambição de... Enfim, você vai constituir os teus hobbies. E sabe o que é mais interessante? Eu me apego sim à frase do Steve Jobs também, de que você só pode ligar os pontos olhando para trás, nunca olhando para frente. Você vai tomar decisões, essas decisões vão parecer inúteis, vão parecer sem sentido, e quando você olhar para trás, você vai falar, por isso. Era por isso. E aí, eu, como cristão, vou olhar e vou falar que é Deus guiando o teu caminho. Você, como ateu, vai falar o que você quiser. E eu vou respeitar isso que você falar, porque é assim que funciona. Eu respeito você. Só que é muito importante, pelo menos na minha concepção, é importante ter alguém falando isso, porque eu não vejo pessoas falando isso, eu só vejo pessoas falando sobre a parte doentia da produtividade. Eu acho que uma vida intelectual e uma vida produtiva podem ser muito mais do que isso. E é isso que eu te convido a viver.